Olá, boa noite! Na semana em que a chegada dos primeiros colonos alemães ao Brasil completa 200 anos, o Globo Repórter faz uma viagem no tempo. Acompanhamos um grupo que veio de uma pequena cidade da Alemanha em busca das origens no sul do Brasil. As tradições preservadas por descendentes de alemães na cidade imperial de Petrópolis, na Serra Fluminense. Até a construção do palácio de Dom Pedro II contou com mão de obra germânica. Que legado deixaram os imigrantes para o desenvolvimento da nossa indústria? E a conexão solidária motivada pelas enchentes no Rio Grande do Sul? A nossa viagem começa na região de onde saíram os primeiros imigrantes, há mais de 2 séculos. Hunsrück, uma região de serra muito verde. Fica no sudoeste da Alemanha, o país mais rico da Europa. Região que hoje é conhecida pela produção de energia eólica. Além da natureza exuberante, a arquitetura típica chama a atenção, com as casas cobertas de ardósia. O turismo é um dos motores da economia local. Os visitantes conhecem algumas curiosidades da época em que os alemães deixaram o lugar para emigrar para o Brasil. É uma forma que a comunidade tinha de comunicação. É o sino, então, em cima do Backhaus, né? Parece uma igreja, né? Mas na verdade é só uma casinha de fazer o pão, né? Há 8 anos, a gaúcha Solange guia brasileiros por aqui. Gente interessada não exatamente nas belezas do lugar, mas nas próprias origens, como a Solange mesmo. Ela faz parte da 6ª geração de uma família que partiu do Hunsrück para o Rio Grande do Sul. E esses são trajes típicos da época do Hunsrück, da época que nossos antepassados emigraram. As mulheres se vestiam normalmente dessa forma e os homens também. O vilarejo de Gellweiler tem menos de 300 habitantes. Foi cenário para o filme alemão A Outra Pátria, Crônica de uma Saudade, que conta a história de uma família que decidiu emigrar para o Brasil no século XIX. Der Sonne folgen, wenn sie hier untergeht. Para quem não conhece a história, é difícil imaginar o que levou tantos alemães a deixarem para trás o que hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo em busca de oportunidades numa terra tão distante. Vamos visitar uma das casas do vilarejo e entrar numa espécie de túnel do tempo. Por dentro, a maior parte das estruturas antigas ainda está preservada ou mantém as características originais. O Heribert mostra como esse povo vivia há 2 séculos. Denn sonst war es im ganzen Haus immer bitterkalt. Ele está explicando que na época não tinha aquecimento. Então o cômodo mais quente era aquele quarto ali que fica ao lado da cozinha, justamente por causa do fogo. E aí quem acabava dormindo ali eram as pessoas doentes ou mais velhas. Leder vernäht. Ele está mostrando aqui como era o sapato de antigamente. Aqui de madeira e aqui de couro. Wenn man jetzt hier sieht, O Heribert conta que os sapatos eram grandes porque tinham que servir em todas as pessoas da casa. anziehen und da E anziehen. podia usar do lado direito ou lado esquerdo, porque era uma forma só. Era uma vida muito dura, que ficou ainda mais difícil com uma crise climática que teria sido provocada pela erupção de um vulcão na Indonésia. O ano de 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão, trazendo ainda mais fome e miséria. Es war sehr, sehr dunkel. Era muito escuro, um tempo de muita pobreza. Arm. As pessoas não tinham o que comer. A fome tomava conta do país. Hier bei uns im Land.
Muitos descendentes dessas pessoas que fugiram da fome deixam mensagens emocionadas no livro de visitantes. Tem uma aqui que foi escrita parte em português, parte em alemão. Moramos em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Aber hier in Runsrück fühlen uns wie zu Hause. Mas aqui em Runsrück, a gente também se sente em casa. A coragem dos imigrantes criou 2 casas para esse povo. A outra fica lá, no sul do Brasil. Interessante que, no início do ano, um grupo de alemães aqui, da região do Runsrück, refez o caminho dos seus antepassados há 200 anos. Porto Alegre, fevereiro de 2024, muito antes das enchentes que fecharam o aeroporto. A gente está esperando 28 alemães que estão chegando aqui em Porto Alegre e a gente vai descobrir junto o que eles vieram buscar no Rio Grande do Sul. Mein lieber Freund, herzlich willkommen. Tudo de bom, mein lieber. Kennst du die, ja? Alguns já vieram várias vezes, outros estão aqui pela primeira vez. Antes de seguir para a cidade de Igrejinha, eles dão uma rápida passada por Porto Alegre. Das ist das mercado público, Marktplatz. Kleberson é o guia. Descendente dos primeiros imigrantes, fala o mesmo dialeto que os visitantes. Guaíba, heißt das. Fluss Guaíba. Otto conta que a viagem demorou 22 horas. Quando os imigrantes vieram, foram meses até chegar ao destino. Imaginar sair da sua terra, sair do seu estado, sair do Hunsrück e vir de lá num barco até aqui, desembarcar aqui e aí ter que enfrentar tudo que eles enfrentaram aqui, sem saber exatamente o que seria, como seria. O primeiro grupo de alemães chegou em 1824. Eles ficaram hospedados na Real Feitoria do Linho Cânhamo, hoje São Leopoldo. As levas de imigrantes que vieram depois foram ocupando o Vale do Rio Paranhana e fundando novas cidades, inclusive Igrejinha, que é o nosso destino. Igrejinha tem hoje 40 mil habitantes. No século XIX, o único prédio era este casarão, conhecido como Casa de Pedra. Esse prédio foi o começo de tudo. Isso, aqui então que os alemães chegavam aqui nessa região, onde tinham as mercadorias, né? Nós temos o rio aqui próximo, então era um ponto de referência a Casa de Pedra. Os imigrantes vinham de São Leopoldo para, né, aqui a região e tinha referência a Casa de Pedra, que era o único bem, né, o único imóvel, né, de pedra aqui nesse espaço. Marga tenta imaginar como foi a construção de tudo isso aqui. Foi com muito esforço e trabalho duro para conseguir um novo lar. Na parada da prefeitura de Igrejinha, eles encontram um painel de um lugar bem conhecido. A cidade de onde vieram, Zimmern, que também fica no Hunsrück. A imagem pintada na parede reproduz uma pintura do século XVII. A torre lá no canto é chamada de Bastião. Era a antiga cadeia. De lá tem uma vista linda da cidade. Na Idade Média, a cidade de Zimmern, hoje irmã de Igrejinha, era uma cidade importante. Andréia mostra o lugar onde mora. Lá em cima, atrás da igreja. Essa é a igreja que a Andréia citou quando estava no Brasil. A casa dela é por ali, mas agora a gente vai encontrá-la num teatro. Alô! Alô! Andréia! Alô! O marido da Andréia é diretor de teatro. Michel nos convidou para um ensaio. Ab heute sind unsere Bande. A peça conta como os alemães foram parar no sul do Brasil, incluindo no contexto a Declaração de Independência. Unabhängigkeit oder Tod.
A cena mostra Dom Pedro I mandando um emissário para trazer os colonos. Para o diretor, os 200 anos da imigração são a oportunidade de contar essa história. O Brasil precisava de colonos, agricultores, precisava de pessoas que fossem voluntariamente. E aqui havia muita carência. Você nunca deve perder de vista a sua própria história, porque quem não valoriza a história, na verdade, não tem futuro. O interesse de Zimmern por Igrejinha é evidente. A cidade gaúcha virou até nome de rua. É claro que a cidade irmã também virou nome de rua em Igrejinha. A próxima parada é um culto especial. Um culto de Kerb. O Kerb é uma festa que era realizada na inauguração da igreja em uma determinada localidade. O primeiro prédio que as famílias de imigrantes construíram era um galpão. Dormiam aí, todos juntos. Depois, em mutirão, construíam as casas de cada família. Quando as casas estavam prontas, o galpão era transformado em igreja. Era feito um culto de Kerb, o culto da inauguração da igreja. E depois, uma grande festa, que se repetia todos os anos. Aqui do lado de fora, o grupo é esperado pela Retreta, que é esse pessoal de uma banda típica alemã. Eles vão acompanhá-los para uma grande festa. O cortejo deixa a igreja para trás e percorre as principais ruas da cidade. Até chegar ao Clube 10 de Novembro. É aqui que vai ser o Kerb. Muita comida. Música alemã. Nas antigas colônias, estas festas duravam dias. Nestes lugares, o Kerb é até hoje a mais importante das festas. Do outro lado do Atlântico, as notícias demoravam a chegar. O que estava acontecendo com os emigrantes depois que se foram? O Museu Hunsrück, o principal de Zimmern, reuniu curiosidades. Entre os objetos que os primeiros alemães teriam levado para o Rio Grande do Sul está um espeto. Auf Portugiesisch es heißt espeto. Definitivamente houve uma troca. Claro que as pessoas aqui dizem que nós inventamos, mas os brasileiros dizem que foram eles. Um belo exemplo de intercâmbio cultural. No fim, todo mundo está orgulhoso do seu próprio churrasco. O mais impressionante é que aqueles alemães bem simples faziam parte da primeira geração que sabia ler e escrever. Aqui tem cartas originais escritas há praticamente 200 anos. Aqui tem uma troca de mensagens muito emocionante, porque pai e filho, pai no Brasil, filho aqui na Alemanha, eles ficaram 4 anos e meio sem ter notícias um do outro. E aqui o pai fala: meu amado filho, eu tô tão feliz de finalmente ter notícias novamente. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Hoje, as notícias chegam rápido. A região de colonização alemã foi atingida pela inundação de maio no Rio Grande do Sul. Igrejinha enfrentou a sua maior enchente. O que vimos foram pessoas profundamente tocadas. Das ist tot, das ist seelenlos. Und das hoffe ich, dass das Brasilien nicht passiert. É muito difícil reconstruir as coisas, a vida social, os sonhos, os jovens. Tudo se perde na água e por isso me emociona muito tudo que o Brasil está agora sofrendo. Constitutioneller Kaiser von Brasilien. Agora, a peça de teatro vai ser usada para arrecadar fundos. E a pequena Zimmern se mobilizou para ajudar a sua irmã no Brasil.
Eu estou em lágrimas. É uma grande preocupação nossa. Mas eu estou feliz que a cidade aqui está fazendo o que pode e decidiu ajudar. O dinheiro enviado pelos alemães vem principalmente para essa escola de educação infantil aqui de Igrejinha, que foi muito afetada pela enchente de maio. Este é o vídeo que atravessou o Atlântico e comoveu os alemães. Entulho, salas reviradas, lama e o esforço dos voluntários e funcionários para limpar o lugar. Depois que tá limpo, a gente nem imagina o que era, né? Não tem como imaginar. E quando chega naquele lodo, por onde começar? Por onde começar. Toda vez que a gente ia entrando nesses corredores caminhando, era lodo de uns 15 centímetros, né? Essa sala é a nossa sala do berçário 1. Nós tínhamos, então, aqui nesta sala, um piso laminado térmico, já que ela é usada pelos bebês. E hoje, então, a gente está iniciando já a manutenção dessa sala. A ajuda é de 43 mil euros, o equivalente a cerca de 250 mil reais. Essa ajuda da Alemanha é ajuda de família mesmo. É maravilhosa, é como se a gente visse uma luz no fim do túnel. Que tu pudesse sentir assim que, opa, agora a gente vai conseguir chegar perto daquilo que nós tínhamos antes. Com esse abraço, né? Oi? Você também me dá um abraço? Não? Ele é alemão mesmo. Há algumas semanas, Kleberson foi visitar os amigos Otto e Marga, que juntos organizaram um grupo que foi ao sul. Eles que nos acolheram com muito capricho e cheios de abraços. E um beijo. Beijo em alemão é Kuss. E abraço é Umarmung. Alemães tão conectados com o Brasil que já tem um jeitinho bem brasileiro. Kleberson lembra da primeira vez que esteve na Alemanha. No aeroporto, falou no dialeto que aprendeu em casa. E aí, quando eu entreguei meu passaporte para ele, a primeira coisa que ele me disse, bem-vindo de volta a casa. Então, isso assim, me deixou muito emocionado naquele momento em escutar alguém da Alemanha dizendo, bem-vindo de volta. O pequeno Christopher, filho do Kleberson, ainda não notou muita diferença desde que chegou na Alemanha. É uma conexão que, assim, os alemães, parece que assim, eu ainda estou no Brasil. Para Otto, são 25 anos organizando viagens para conectar Brasil e Alemanha, passado e presente. Ele é presidente da Associação Amigos do Brasil em Zimmern. Queria que 2024 fosse só alegria, mas a enchente mudou tudo. Se nós não estivéssemos a 10 mil quilômetros, entraríamos no carro e iríamos para lá com os nossos trabalhadores, os nossos aposentados. Nós iríamos ajudar a cidade. Daqui, só o que podemos mandar é dinheiro. Gostaríamos de estar só comemorando. A nossa viagem do início do ano foi tão maravilhosa. Nos divertimos muito com nossos amigos no Brasil. Amigos no Brasil. Nas lembranças deles ficaram os passeios de fevereiro, como este, Almirante de Serra Grande. Para quem veio para cá pela primeira vez, foi a brasilidade que mais encantou. As pessoas são muito carinhosas, abraçam a gente e aqui é tudo como uma família. Isso eu realmente não esperava. É fantástico. Laços que se renovam. Em 200 anos de história. Daqui a pouco, a delícia dos doces alemães. Olha só. Isso é muito bom. E o conhecimento que os imigrantes trouxeram na bagagem e que ajudaram a desenvolver o país. A gente volta já.
Petrópolis. A cidade imperial foi um dos primeiros lugares no Brasil a receber imigrantes germânicos. Eles criaram raízes e ainda estão por aqui, perpetuando tradições. Esta é a Bauerfest, a festa do colono alemão. Cerveja tem de montes. Olha o palácio, que lindo. Salsichão branco ou vermelho, croquete, salada de batata. Tem pra tudo que é gosto. Nesta barraca, o sanduíche de joelho de porco é o que mais sai. Carro-chefe da casa. Carro-chefe da casa. E tem os doces. Os alemães sabem tudo de confeitaria. Agora, picada de abelha. Picada de abelha. Essa eu nunca ouvi falar. Então, é uma picada doce, deliciosa, não faz mal nem dá alergia. O nome picada de abelha, Biestick, é porque quem é a pessoa que estava fazendo lá na Alemanha levou uma picada de uma abelha. Gente, agora, essa picada de abelha, eu quero conhecer mais. Quem fez isso? Vamos provar, então, A Roseli vai nos mostrar como é que faz. Vamos começar? Vamos começar. Qual o primeiro ingrediente? Eu quero te ajudar. A primeira coisa, a gente vai bater as claras em neve, tá? O açúcar. 6 ovos. 6 ovos, 250 de açúcar. A receita é completa, você encontra no site receitas.com. Fácil, né? É fácil. Ó, todo mundo pode fazer receita alemã em casa. Essas amêndoas têm açúcar, manteiga e mel. E aí a gente distribui aqui em cima. Ah, é? Picada de abelha tem que ter mel na história, né? Tem que ter, né? Senão não vai. Roseli adora preparar as receitas que aprendeu com a mãe. Ela é da 5ª geração de uma família que chegou em Petrópolis em 1845. Então quem veio pra cá foi o seu trisavô. Tem muito tempo. Uma brasileira com coração alemão. Com coração, com certeza. Chegamos agora. E o cheiro? Maravilha. Ai, meu Deus, vocês não têm ideia. Gostou? Olha, isso é muito bom. Essa picada de abelha tá valendo, né? Não dói não, né? Não, essa não dói. O traçado dessas ruas foi desenhado por um alemão, o engenheiro Júlio Keller, encarregado das obras de construção da cidade. O fundador de Petrópolis foi também responsável por trazer tantos alemães para cá. A primeira leva chegou quase que por acaso. Em 1837, germânicos que estavam viajando para a Austrália aportaram aqui no Rio de Janeiro e se desentenderam com a tripulação. Sabendo dessa situação, Keller, Júlio Frederico Keller, que era o encarregado da cidade, de obras dessa área aqui de Petrópolis, ele convenceu essas pessoas a permanecerem no Brasil e virem para Petrópolis. O diretor do Museu Imperial tem orgulho de preservar e incentivar o conhecimento dessa história. Aqui estão guardados documentos que mostram o interesse da família imperial em substituir a mão de obra escravizada pela europeia. A intenção de trazer colonos germânicos para o Brasil fez parte de um programa, uma tentativa, que nós costumamos chamar do branqueamento do país. Na verdade, o Brasil era um país mestiço, um país com um grande contingente de pessoas escravizadas, e a ideia do governo era justamente trabalhar nesse sentido, ou seja, tentar diminuir, digamos assim, esse percentual de pessoas mestiças no país. Numa reforma recente no museu, um operário encontrou uma preciosidade. Ele retirou a peça e percebeu uma inscrição e trouxe. E nós observamos que era um presente de 2 funcionários que trabalharam na construção do palácio, porque eles deixaram seus nomes e suas funções. Aqui nós temos o Simon Beschlust, de Flonheim, e a data 1847. E aqui o Peter Schmidt, de Colônia, nós conferimos, os nomes deles constam
no livro de receita e despesas da Fazenda Imperial de Petrópolis, portanto, funcionários que trabalharam na construção do palácio e deixaram esse presentinho para nós. Poucas coisas são tão simbólicas da imigração alemã como as casas em Enxaimel. Elas são o legado arquitetônico dessa história. Mas quando veio a Segunda Guerra Mundial, qualquer referência à Alemanha passou a pegar mal também por aqui. E o Enxaimel caiu no esquecimento. Até falar em alemão, costume entre os descendentes, passou a ser reprimido pelo governo de Getúlio Vargas. Chegou ao ponto que não se sabia mais nada de como fazer uma casa dessas. Aí o senhor decidiu que queria fazer uma casa. E como é que fez? Eu tive que recorrer a um alemão e ele nos trouxe aqui livros e ferramentas para a gente fazer da forma correta. E o quanto é complexo construir e montar uma casa em Enxaimel? Para comparar, na Alemanha, o curso técnico equivalente à carpintaria de Enxaimel leva em torno de 3 anos a formação. Mão amiga. Emenda de canto. Emenda francesa. Espiga com pino. Em Blumenau, a família Folles trabalha no resgate da técnica construtiva criada na Alemanha da Idade Média, só com madeiras encaixadas, sem o uso de pregos. Eles já fizeram 50 casas nos últimos 15 anos. É como um grande jogo de quebra-cabeças. Todas as peças são numeradas e marcadas para justamente você identificar onde vai, em que conjunto que ela vai e como ela vai ser montada. A Rota do Enxaimel, na cidade de Pomerode, perto de Blumenau, concentra o maior acervo desse estilo arquitetônico no Brasil. E se depender dos Folles, ele vai se espalhar por aí. O negócio é fazer o Enxaimel renascer. Sim, resgatar isso de forma ampla. É difundir mais o Enxaimel, é fazer ele crescer novamente, como era nos tempos antigos. Tem coisas que são feitas do mesmo jeito há muito tempo. A arte secular de soprar uma bola incandescente de vidro é uma delas. Chegou ao Brasil pelo Vale do Itajaí com cristaleiros alemães. O legado segue vivo nesta fábrica em Pomerode, com a habilidade de sopradores como o Denis. Quanto fazer cristal é tradição da sua família? Isso veio do meu avô, passou por meu pai, do meu pai passou por meus tios, meus primos, e eu sou o último da linhagem, o último vidreiro. Vamos ver se o meu filho vai seguir essa carreira também. O que a gente faz é arte, uma arte coletiva, com muitas habilidades, né? Exige concentração. Se faltar concentração, a gente perde a peça, né? Não se forma um soprador de cristal da noite para o dia. Menos ainda de um minuto para o outro. Bem difícil você conseguir. Um exemplo é você pegar uma vela, acender ela e ficar soprando, que a chama deite e não se apague. Isso é tentar soprar uma pedra. Os sopradores dão forma ao bojo de copos e taças. Gambistas habilidosos fazem as hastes e os pés. As peças vão para um forno, onde a temperatura é regulada. Aí entra o talento dos lapidadores. Todo o processo do cristal artístico leva até 4 horas. E eu amo demais. É a profissão que mais, assim, eu não tenho muitas palavras, mas me deu uma família, eu consegui uma casa, criar tudo que eu tenho graças ao cristal. O cristal me deu tudo para mim. E eu não me vejo sem o cristal. Nossos antepassados aprenderam, passaram para nós e agora a gente tem o privilégio de passar essa chama para o restante, né? Para o pessoal mais novo. Esta historiadora conta que os imigrantes que vieram para a colônia de Blumenau tinham conhecimentos que ajudaram no desenvolvimento da região. E foi assim também em outros povoamentos alemães pelo país. Vieram oleiro, carpinteiro, o
veterinário, um médico. E, naturalmente, no primeiro momento, o que eles desenvolveram? Ser o colono, lidar com a terra, a sua subsistência. A partir do momento que eles vencem essa etapa, eles passam a pôr em prática aquilo que sabiam fazer. E esses saberes são os embriões das nossas cidades e das nossas empresas. Foi o que aconteceu em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, quando 3 amigos descendentes de imigrantes juntaram forças. O meu pai, seu Ego, era um bancário, mas com cabeça de administrador. Ele conhecia o seu Geraldo, um mecânico de mão cheia. E o seu Verna era um amigo eletricista na cidade. Um dia os 3 num bar, no final do expediente, conversando, não tinha cerveja gelada. O motor ia demorar 3 dias para vir de São Paulo. Tá aí, vamos fazer uma fábrica de motores? Mas tinha um problema. Como fabricar motores elétricos numa cidade que vivia basicamente da agricultura? O modelo veio da Alemanha. Criaram uma escola para ensinar os filhos de produtores rurais e de comerciantes. Os 3 fundadores iam nas escolas municipais e convidavam os alunos para vir no segundo turno para aprender elétrica, mecânica e eletrônica. Assim, formar as pessoas. Eu fui aluno da primeira turma. A Estela fez o curso de eletrotécnica. Foi a primeira da turma de 98. Na minha época eram só 4 meninas e agora, olha só, temos várias meninas. Está muito diferente, está muito legal. Agora ela é gerente de projetos internacionais. Aquela menina está viajando bastante agora, né? Sim, eu posso dizer que aquela menina que sonhava em viajar o mundo, hoje está viajando bastante como engenheira. Essa relação íntima com a Alemanha, principalmente no início, foi fundamental para moldar o nosso modelo de gestão e formação de pessoas, para o nosso desenvolvimento tecnológico e também o nosso desenvolvimento de mercados. A seguir, o naturalista alemão que viveu em Santa Catarina e ajudou a descrever a riqueza da biodiversidade brasileira. É já já. Em 200 anos de imigração germânica, é até difícil estimar o legado que os colonizadores deixaram ao país. No século XIX, as principais colônias se estabeleceram em São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre os cerca de 250 mil imigrantes, um foi chamado de Príncipe dos Observadores da Natureza. Morando na colônia Blumenau, com uma estrutura muito precária, um microscópio muito rudimentar e a luz de vela, ele conseguiu publicar mais de 200 trabalhos na Nature e na Science, que até hoje são as principais revistas da área biológica do mundo. Isso mostra a importância do legado de todo o trabalho dele. Ele era Fritz Miller, que veio viver na recém-fundada colônia de Blumenau, província de Santa Catarina. O ano era 1852. Ele é formado em filosofia e em medicina, portanto, um intelectual, né? E vem viver como um colono aqui. Isso, ele tem que derrubar a mata, plantar aipim, plantar verduras para sustentar a família, numa estrutura inexistente, né? Ao mesmo tempo, encontra essa floresta linda aqui. E que acaba instigando ele e ele vai se tornar, no futuro, um grande observador e descritor dessa natureza. E fez isso andando com os pés descalços na Mata Atlântica do Vale do Itajaí. A certa altura, foi convidado para ser professor de Ciências Naturais em Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. E aqui em Desterro, chega às mãos do Fritz Miller um livro chamado A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que é um dos livros mais importantes da história da humanidade. E a partir daí, tudo muda para o Fritz Miller. Fascinado, o naturalista começa a observar os crustáceos para testar a nova teoria. Isso aqui é uma craca e isso aqui é um camarão. E o Fritz Miller é a primeira pessoa no mundo que descobre que esses 2 organismos têm o mesmo tipo larval, o que é uma evidência, portanto, que os crustáceos têm um ancestral comum e isso é congruente com a teoria da evolução.
Os estudos foram reunidos no livro Para Darwin, em que Fritz Miller apresenta uma série de argumentos a favor da teoria da evolução das espécies. O Darwin ele fica encantado com esse livro, ele paga a tradução deste livro para o inglês e aí começa uma intensa correspondência entre o Fritz Miller e o Charles Darwin. E é nessa época, né, que o Darwin dá esse apelido muito carinhoso para o Fritz Miller de o príncipe dos observadores. E essa correspondência vai durar até a morte do Darwin? Vai durar até a morte do Darwin em 1882. Tudo isso chamou a atenção do Museu Nacional no Rio de Janeiro, referência na produção científica no Brasil Império. Fritz Miller foi contratado para o cargo de naturalista viajante. Ele já estava com 54 anos e só então teve condições financeiras para se dedicar exclusivamente ao que mais gostava de fazer: pesquisar a fauna e a flora de Santa Catarina. É deste tempo quando volta a viver em Blumenau um dos principais trabalhos de Miller. Ele observou que essas borboletas, que são espécies e gêneros diferentes, elas têm um padrão de coloração muito parecido. E todas essas borboletas têm um gosto muito amargo para as aves. Isso evita que elas sejam predadas. Os cientistas modernos chamam esse fenômeno de mimetismo milleriano em homenagem a Fritz Miller. O naturalista dos pés descalços nunca retornou à Alemanha. Morreu aos 75 anos. Está enterrado ao lado da mulher e das filhas no cemitério luterano de Blumenau. Mas o legado do príncipe dos observadores segue vivo. Para todo mundo, um ótimo fim de semana. E até o próximo programa.